Paulinha chegou, vamos já chamar. Boa noite a todos e a todas. Oi! Ah, que graça! Oi. Ê! E Tudo aí, bem? Paulinha? Tudo jóia? Olha que visual aí no fundo já. Preparei um cenário, né? A gente trabalha com Caramba, cinema, tem uma produção toda de cena agora. maravilha! Nossa, aí sim, hein? Não é? Isso que eu tô trabalhando, menina. Imagina se eu tivesse mais tempo. Espetacular, hein? Imagina. Gostei muito, muito Ah, legal. essa, Depois você essa é a fala um Dona pouquinho. Martinha. E essa coisa tão lindinha aí? Essa é a Dona Martinha. A Dona Mortinha, que graça! Muito fofo. Boa E é noite aí, isso. então, a todos e a todas. Estamos aí no mais um As Mulheres e a Morte aqui, nessa série, na segunda temporada, né, dessa série que já está aí animando nossas sextas-feiras, nossas Dead Hours, né, e hoje a gente tem o prazer de receber a Paulinha Portes, trabalha com audiovisual e muito mais outras coisas aí que ela vai falar para a gente hoje, e vai falar principalmente da experiência com arte tumular, né, a gente já está vendo esse cenário maravilhoso aí, você vai falar um pouquinho para a gente, né, também dessas que estão aparecendo aí. E aí Sim. eu pediria para você falar um pouquinho aí que você tem o seu perfil, né? Tem aí o Arte Tumular no Brasil. E aí eu gostaria que a gente começasse, então. É uma conversa informal aí, pode até pegar uma cerveja aí, um vinho, quem preferir. Eu já tô na água. Eu já tô na água Ah, que eu trabalho no roteiro. eu tô com a minha aguinha aqui também hoje, mas um vinhozinho aí a gente também encara. Aí o pessoal tá Fechado. chegando, o pessoal pode Sim. fazendo pergunta, como sempre, né? A gente vai. Eu vou tentando aqui ver as perguntas, né? E depois falando. Se você vê alguma pergunta também, você está vendo aí, né, Paulinha? Sim, Você vê sim. alguma que você queira chamar atenção, aí algum seguidor seu também, que você queira já responder. Então Tá aí fica à bom. vontade. Aí você se apresenta, aquela foto já chamou bastante atenção, né? Que você tinha comentado na primeira temporada aqui como espectadora, né? Você comentou que você tinha uma foto no caixão, e aí essa semana a gente postou aquela foto no caixão lá, que foi chamou bastante atenção aqui do pessoal. Então pode se apresentar, prazer aqui em recebê-la. Obrigada. Obrigada por me receber, por a gente falar tão claramente, tão tranquilamente sobre essa temática tão, né, tão tabu. Enfim, eu tô super nervosa, que eu tenho super uma timidez, assim, ainda mais vendo tanta gente movimentando aqui, tá maravilhoso. Mas ao Não, mas mesmo aí é, tempo dá aí é tranquilo, assim, imagina que a gente está tudo na mesa de um bar, assim, a gente num restaurante, todo esse pessoal que está aqui uma... está na mesa junto e a gente está batendo um papo sobre morte. É verdade. Enfim, eu tenho um perfil Arte Tumular no Brasil já desde 2017, mais ou menos. Comecei no Facebook, na verdade, só para os meus amigos, depois resolvi abrir para o Instagram. Eu, assim, tive uma educação que minha mãe e meu pai, meio esquisitos, me ensinaram que cemitério é parque, é museu, é praça, é cultura, é tudo menos o que pintam, né? Geralmente pintam de tabu, de fantasma, de, enfim, assalto, inventam milhares de histórias, enfim. A morte é sempre um tema para que a gente evite, né? Tipo, a sociedade faz com que a gente evite, né? Um tema a ser Enfim, evitado, né? Pintado como um tema a ser evitado em todos os aspectos, né? exatamente, exatamente. E meus pais sempre foram muito realistas e sempre jogaram na minha cara também. A gente não vai ficar aqui o tempo inteiro, então vamos se virar, sabe? Então, meu maior medo na vida era perdê-los, tanto que o do meu pai foi assustador. Nossa Senhora, horrível, mas assim,
ter que lidar, todos temos. A gente vai ter que lidar com a minha, tanto que eu tenho já, esqueci o nome do termo agora, tenho um testamento vital, já do jeito que eu quero a minha cerimônia, enfim. Espero que não seja agora no Covid, porque eu quero um velório de 2 dias, É. sabe? A gente precisa, e tem que ter aglomeração no seu velório, então não vai poder ser agora. Com certeza, não. Eu quero muita festa, eu quero muita celebração, porque eu acho que a vida e a morte é isso. É, É celebração. A gente tem que celebrar o que foi a pessoa em vida, enfim, o que ela poderia ser também. E, enfim, eu acho que a morte é o uma legado, pauta. né, que foi deixado, lembrar Sim, sim. histórias, né, e tal. Sim, exatamente, exatamente. Nossa, todo mundo tem pelo menos uma história incrível no velório, né? Enfim, Exatamente, sensacional. Depois você conta alguma aqui pra gente também. pode deixar, pode deixar. Ou mais de uma, se você quiser também. Tá bom, tá bom. Eu tenho várias envolvendo meus primos, então, Então, ó, alguém enfim. falou, alguém falou aqui sobre depois, se você quiser falar depois ou agora, aí você decide. Alguém perguntou aqui para você falar sobre a sua exposição. Assim, eu sempre me inscrevo para todos os editais possíveis e imaginários. Depois que eu fiz uma foto em 2007, 2006 mais ou menos, eu tenho ela aqui, que ela foi a primeira foto que eu fiz que eu falei, não, eu vejo arte nisso, eu Nossa, vejo que maravilha, poesia. Olha o tamaninho que maravilhoso. eu tenho. É a minha primeira, porque era de uma câmera super. Aliás, minha irmã Lúcia, eu roubei sua câmera nessa época, uma Cybershot, que era super cara na época, mas eu peguei em 2 minutinhos assim, fui no cemitério, fiz essa foto. Daí eu percebi, eu Nossa, falei, nossa, eu tenho valor. Eu tenho um valor para a exposição, eu tenho um, um negócio assim, eu preciso mostrar para as pessoas que o cemitério não é essa coisa feia, sabe? e não é mesmo. E enfim, daí nasceu a minha história com foto. Daí, desde então, claro, né, tipo, pesquisas e tenho muitos amigos fotógrafos incríveis que tiveram paciência de me dar milhares de dicas e, enfim. Nossa, me perdi, perdão. Você estava Vamos lá falando dos agora. seus amigos que deram várias dicas para você fazer as fotos e essa foi sua primeira, né? Sim, sim. Maravilhosa. Foi amadurecendo esse projeto e eu fui atirando para tudo quanto é lado de edital e consegui um edital no Sesc Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. E foi incrível, foi uma experiência incrível. Eu montei a exposição, eu não tinha a mínima experiência com isso, só de xereta, sabe? Eu montei, eu grudei as fotos, foi a coisa mais incrível, assim, foi muito artesanal, Que e maravilha. receber um público que eu não conhecia, porque, né, geralmente você faz uma exposição, eu fiz uma exposição aqui em São Paulo com milhares de amigos, enfim. É, Lá, lá eu não conhecia ninguém, para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia uma família. E essa família enfim, foi muito importante, mas a maior parte do público, assim, como eu abri essa exposição, tinha uma fila enorme para ver as minhas coisas. Eu fiquei assim, falei, gente, como assim? O que está acontecendo? Nesse momento que eu comecei a entender a potência das coisas, sabe? que como Enfim, eu fico. havia, como tem interesse, né? Apesar do povo evitar, existe esse fascínio, né, pela temática. De repente, até por ser evitado, existe esse fascínio, né? A gente comentou isso algumas vezes já. Então, exatamente, exatamente. É um tabu, mas é uma coisa que dá uma encasquetada, assim, em algumas pessoas, né? É, É uma temática curiosa, digamos. exatamente. E, Como todo lado sombrio das coisas, vamos dizer assim, né? sim, Tem sim, aquele total. fascínio. Exatamente. E E daí você. Pode falar, desculpa. desculpa, pode falar, me guia. Não, pode continuar, depois eu pergunto. Enfim, daí eu fiquei uma semana apenas nessa cidade, mas foi incrível. As pessoas falando sempre, não, porque é artista, e eu sempre pensava, gente, de que eles estão falando? E era de mim. Era Até eu lá, que entender isso maravilha. demorou muito, assim, foi muito maravilhoso. Foi uma experiência ímpar, ímpar. E depois daí tô tentando outros editais, CCBB, São Paulo,
tudo der certo. Nossa, Enfim, CCBB, Eva! então, eu me inscrevi, enfim, tem milhares de projetos, deve ter milhares de pessoas boas aqui em São Paulo. São Paulo é muito concorrido, mas entrei com uma equipe boa que faz cinema comigo e a gente montou um projeto estruturado, enfim, sou assim, Ó, torcendo. tô torcendo também já. Já quero ver a Mas se exposição. tiver, por favor. Com certeza, vamos divulgar muito aqui também, né? Aqui no Pílula Aham. Sombrio. Aqui, perguntaram aqui qual foi a sua. Estão perguntando, né, o Gustavo? Falando qual a sua primeira experiência com a morte. Menino, uau. Primeira experiência com a morte, eu amo esse menino. Esse menino é um cineasta incrível, incrível. Minha primeira experiência com a morte foi um tio meu que era muito próximo à minha mãe, e eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, e eu peguei a cena toda, o caminho, eu estava no meio do caminho do telefone, e eu via toda a cena, e aquilo doendo na minha mãe, eu não sabia o que era, mas já doía em mim. Eu fui Entendi. nesse velório, foi o primeiro velório que eu fui, enfim, isso tem um registrinho dentro de mim. Entendi. Mas Você viu, você acompanhou desde o momento que a notícia chegou, então. sim, sim, sim. E também entendi a importância que até hoje eu vejo no ritual, né? Que a gente Sim. precisa de um ritual para finalizar a história, enfim, todas as histórias precisam, né? Tem esse rito de passagem, né? Enfim, eu acho que é isso. E perguntaram também aqui, agora não vou me lembrar quem foi, perguntou o seu cemitério, se você tem um cemitério predileto. Tenho, Eu vi tenho, que você tenho, tenho. postou hoje, você postou sobre o cemitério que te despertou essa paixão, né? Sobre arte, Aham, em arte popular. Pode falar um exatamente. pouquinho? Sim, e esse cemitério é o meu favorito, é o de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Foi onde meu pai e minha mãe me contaram inúmeras histórias sobre as personalidades ali enterradas. Eu conheço ele como a palma da minha mão. Eu sei fazer uma visita assim guiada muito boa. Enfim, Que legal. a maior parte da minha família está lá. Tem nome de ruas, de trocentas ruas, todas ali eu sei. Quem tá ali, enfim, Mogi é legal em arte tumular, viu? É bem legal. Nossa, eu conheço pouco Mogi. Cemitério de Mogi eu não conheço nenhum, não cheguei aí ainda. Preciso ir. É bem bonito. A Márcia tá perguntando se eu já levei o Tom Zé, que é meu passarinho, no cemitério. Sim, eu levo ele. É a calopsita, não é? Aham, ele tá dormindo, porque essa hora ele não consegue acompanhar a gente. Ah, Ele dorme muito tadinho. tempo. Deixa ele Ele tava, descansando. eu tentei fazer ele presente, mas ele tava super irritado e eu já tava super assim, sabe, ansiosa. Eu falei, Ah, não, ele vai sente, né? dormir. Ele sente também. Sente, E vixe, ele é demais. estão perguntando aqui, é o Gustavo de novo, né? Se existe algum cemitério que você sonha em conhecer. Ah, o Père Lachaise, com certeza. Mas assim, até eu perder o medo de avião, que eu odeio avião, odeio avião, eu vou dentro do Brasil, é o máximo que eu faço, e assim, chorando, chorando, eu detesto avião, mas o dia que eu perder esse medo, ou que eu arrumar um remedinho bem gostosinho, eu vou lá. Um remedinho, bem gostosinho. Ah, ó, Ah, já a todos Marta. me recomendam, todos falam de remedinho, mas eu tenho medo também de remedinho, então eu tô assim, um dia eu chego lá, um dia meu Pokémon evolui. A Márcia aqui tá falando, né, da história da morte, ela tá falando que ela quer um rolê no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, esse bonde das mortícias aí tem que sair, hein? Depois Nossa, do pandemia, esse bonde aí tem que rolar. Não é uhum. possível. O do Temos que fazer um Botafogo. bonde. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, depois a gente faz uma geral aí, né? A Márcia apresenta a gente lá no Rio. Vamos, eu Vai ser uma quero. maravilha. Eu quero Eu muito. quero. Eu preciso. Nossa É, Senhora, é incrível. Desvendando a morte aqui, ela está perguntando qual a tua visão sobre a ascensão do cemitério vertical, já que com ele se Então, perde muito a questão da arte tumular. É, de fato.
É, eu Exatamente. acho que mesmo sem ser vertical, se perdeu muito, né? Assim, é minha opinião, né? Sim, eu acho o vertical, tanto o vertical quanto o de grama, que tem outro nome que eu esqueci agora, é Cemitério Jardim, eu acho que eles remetem à mesma coisa. Assim, não vamos falar de morte, não aconteceu, você não vê nada, então logo não vamos falar sobre o assunto. Eu penso É, nisso nesse cemitério. é o E eu, apagamento, né? enfim, total, eu acho. Enfim, igual um apartamento. Tem um monte de prédio que eu vejo aqui em São Paulo que eu também falo, nossa, tem uma cara de tumular, né? Enfim, exatamente igual. Só que assim, sem graça. Não é sem graça, mas não sei, eu acho que Falta falta uma personalidade. memória. É, falta uma memória, falta não sei, uma homenagem melhor aí à louca. Eu acho que falta um pouco de diálogo, isso sim. É, Vamos investir em arte, gente, pelo amor. Vamos é pensar mesmo daqui a sendo, 50 anos. mesmo sendo vertical, mesmo sendo de outras formas, daria para ter a presença, né, da arte. Daria, tem Sim, várias formas de ter, né? A presença da arte, a presença dessa memória, né? Então é exatamente aqui, ó. Não parece que é um cemitério, né? Não lembra o cemitério. É para esquecer a ideia de cemitério mesmo, né? A Ana está aham, falando exatamente. que é um pagamento mesmo da morte, né? Não quero falar, não quero ver, não quero que lembre que ela Exato. existe, né? Eu não falo, eu não vejo, logo eu não sinto. É bem Exatamente. clássico. E, inclusive, uma das pessoas que mais me despertaram para a arte tumular, que foi o meu pai. Meu pai está enterrado no cemitério Jardim. Se não fosse o Covid, eu e minha mãe, a gente já teria dado o andamento que a gente quer fazer quer construir uma casinha nossa, toda bonitinha, enfim. Minha mãe também gosta e ela quer essa história de arte tumular também fazer com a nossa família. Daí a gente vai Ah, ter que isso é fazer um trabalho dos ossinhos do papai, mas enfim. A Márcia está perguntando aqui também se você já encontrou alguma história sobre algum túmulo de uma pessoa com o nome social da pessoa. Nunca, nunca, nunca. Isso é muito interessante. Eu acho que é errôneo a gente dizer que é uma coisa contemporânea, né? Que é uma coisa que existe há muito tempo, com certeza. Há muitas pessoas, né, que usavam o nome social e a gente nem faz ideia também, né? É, Enfim, é, um- nunca aconteceu comigo. é uma pesquisa interessante, né, para alguém aí se quiser Aham, não, desenvolver. é uma vertente incrível. E eu sempre procuro, uma das minhas buscas, assim, mas é uma coisa que eu almejo, eu no meu eu sozinha, assim, e é muito difícil achar, é túmulo que tem alguma referência gay. Eu consegui achar dois na minha vida toda. Dois. Um em São Quais? Paulo, aqui na população, que tem tinha, né? Mas eu registrei, por sorte, olha lá, o meu trabalho, a importância do meu trabalho novamente. Eu registrei a placa, era uma placa de bronze, mais ou menos desse tamanho, assim, com um poema de um homem dedicando ao outro. Eu falei, gente, é o primeiro túmulo que eu vejo. Só que corta para, hoje não existe mais, porque roubaram essa placa. Como Ah, depenaram o cemitério da população, né? Enfim, tá depenado aquilo lá. tá. E o outro gay é em Mogi, que eu desconfiava que ele era gay. Olha isso. Eu amava o túmulo dele, porque é super decorado, sempre atual, as flores trocadas, bilhetinhos, nananã. E, Que enfim, massa. eu olhava para ele e falava, meu, certeza que se você tivesse vivo, a gente seria muito amigo. E eu conheci a Foi muito sobrinha legal. Aham, eu conheci a sobrinha desse cara num rolê bem aleatório. E essa menina, falando de cemitério, não sei o que, ela falou: Meu, você ia gostar do meu tio. Ele tá enterrado bem perto da entrada, não sei o que. Eu falei: Eu conheço o túmulo do seu tio. Ah, já Tipo, conheço, nós somos camaradas. ah, muito maravilhoso. São as duas únicas refs assim, que eu tenho gay em todo o rolê que eu dei. E olha que eu tenho trabalho eu tenho mais ou menos, a última vez que eu mensurei, tinha 68 cemitérios só registrados no meu HD, fora o que está agora na nuvem, enfim. Nossa, São que maravilha. Que 25 acervo. estados.
em 5 estados. Eu tenho muita coisa. E eu gosto assim, tanto de uma esculturona, como de um negócio abandonado, Um quanto, sei lá, uma detalhezinho, coroa de flores. Eu amo coroa, sou apaixonada por coroa. Nossa. que maravilha. Enfim, Ah, aquela foto é de uma coroa, né? Um detalhe de isso uma coroa. é Que um descanso massa. em paz. É um descanso em paz, bem maravilhoso. Que lindo. Sensacional. Total, né? E eu tento mostrar as cores, eu tento mostrar, tipo, ver o lado belo mesmo de um fato trágico, digamos, né? Quando eu fiz minha exposição no Sesc Cariri, eu dividi a galeria com uma menina que a temática dela era a vida. Só que a vida dela era em preto e branco. Ah, Daí que massa. era unânime, todo mundo falando, nossa, como a sua morte é colorida. Tipo, a minha morte tinha muito mais vida do que a vida, sabe? Exatamente. Isso foi muito curioso, muito curioso. Enfim, é esse o meu objetivo. É, a Ana está falando aqui, o pessoal está conversando aqui sobre o testamento vital, né? A importância do testamento vital para a pessoa garantir que vai ser enterrado com o nome social, né? Com o nome que a Sim, pessoa escolher, com o nome social que ela usa, né? Em vida. sim. É, Aham. o testamento vital a gente falou algumas vezes em algumas lives aqui, né? E é super importante. Eu não tenho, não, mas eu estou pensando seriamente em fazer. Não, é muito incrível, é muito incrível. Eu vi a importância disso quando eu tive um papo desse com uma médica. Daí juntou já, né, o meu desejo meus desejos póstumos. Eu falava sobre isso com ela e ela falou, bom, você tem que pensar também a caso aconteça tal coisa. Enfim, acaso você fique internado tantos dias de tal jeito, enfim. É uma pauta que a gente é urgente e tem que ser natural. Eu tento fazer isso naturalmente com todos os meus amigos. Eu sempre, tipo, tenho essa pauta e tento trazer a minha naturalidade, sabe? Isso é importante, importantíssimo. O Gustavo está falando aqui se você tem intenção, ou se você já fez arte tumular, além da fotografia, né? Ou algo nesse sentido. Peraí, não entendi, desculpa. O Gustavo perguntou aqui, ó. Queria saber se além da fotografia, do seu trabalho na fotografia, você tem intenção de produzir arte tumular, ou se você já fez alguma coisa nesse sentido. Eu produziria um longa com você, Gu. Ah, Mas não, nunca fiz nada além da arte, além de foto mesmo. Assim, o meu sonho, que daí poderia meio que aliar alguma coisa assim, meu sonho é fazer uma exposição dentro de um velório. Se fosse no velório do Cemitério da Consolação, Nossa Senhora, seria assim, poderia morrer no dia seguinte, que sensacional. eu ia estar tranquila. Mas fazer uma exposição no velório e aliada à escultura também. Enfim, eu faria milhares de esculturas destruídas, enfim, faria coisas deterioradas, porque eu acho isso riquíssimo também. Maravilhoso. Aquelas coisas meio já. Tipo um escombro, né? Sim, já o tempo já fazendo a sua arte ali, né? Eu acho isso muito incrível também. Fazer uma parceria com o tempo, né? O tempo é o coautor. Sim, sim. Aqui, não sei o nome, Furlão, indica o É o cemitério em Caio, São Paulo. Hã? é o Caio, um dos meus melhores amigos. Ah, está perguntando para você indicar um cemitério em São Paulo para quem quiser visitar obras bem diferentes. Olha, eu acho que o Consolação é o primeiro, assim. Você tem pelo menos uns 2, 3 dias para você ver ele inteiro de verdade, assim. É muita obra, é muita história. E dá uma passadinha ali na administração, procura o Popó, Pô, que, nossa, o Popó adora uma conversa. Com certeza ele vai te mostrar pelo menos um tipo de roteiro. tem vários, né? Não dá para ver tudo num dia. Não, impossível, impossível. Saudades, É, inclusive. Nossa.
No seu trabalho aí de cinema, no audiovisual, você já fez alguma coisa relativa à arte tumular, a cemitério, nada? Que aquela Nada, foto nada. você falou que foi num cenário, né? Aquela foto no caixão. Sim, sim, aquilo era um necrotério que a gente reconstruiu. E daí precisavam ver um corpo ali dentro. Daí eu falei, Ah, gente, eu quero. olha eu. Aham, e fui testar e testei. E eu até adorei o look, porque eu combinei com o meu cinza do look que eu tava. A minha pochete combinou com o negócio cinza. Eu falei, meu, é isso que eu Ficou quero, perfeito. não é? Eu achei muito maravilhoso. E a Márcia está perguntando também aqui, se sentiu alguma diferença quando visitou o cemitério em Paraty, entre Rio e São Paulo? Acho que Ah, até falar sim. no geral, né? Os cemitérios de Rio e São Paulo, Não, tem uma diferença muito maravilhosa, que eu, assim, Rio de Janeiro, eu amo Rio de Janeiro, eu sou suspeita para falar. Mas a coisa incrível que eles têm mania de assinar, fazer a assinatura do morto em cima da lápide, gente. Ou o nome da pessoa, ou o sobrenome assinado. Eu acho isso a coisa mais linda. É assinatura, muito. né? Uhum, é muito único. Isso, assim, dá para reconhecer um túmulo de um carioca raiz fora do estado do Rio por causa disso. Daí você vai pesquisar, certeza que aquele cara é carioca. É Sempre muito tem doido. assinatura. Sempre, sempre. Nossa, Aqui em São Do Paulo, Botafogo. aqui em São Paulo, alguns têm assinatura, mas pode ser que eles tenham vindo do Rio, né? Eu nunca pesquisei isso. Então, É, eu suspeito que seja carioca, sabia? Eu olho, eu sempre suspeito, que eu peguei, eu acho que eu fui só no Botafogo. Nossa Senhora, ali é de perder de vista a quantidade de túmulos com assinatura, assim, eu achei muito único, assim. isso é muito legal, né? Porque eterniza alguma coisa muito pessoal, né? Do falecido ou da falecida aí. Super. Eu acho que cada estado tem sua particularidade. São Paulo, o estado em si, a capital também, é assim, a ostentação do mármore, isso, interior, principalmente as cidadezinhas mais antigas e tal, o mármore assim impera, né? E, menina, Mato Grosso do Sul, as fotos de túmulo, ao invés de ser as redondinhas nossas clássicas, são painéis, assim, são banners. É mais perto Casinha. daqueles cemitérios russos, né? Tem uns cemitérios russos que eu esqueci, que eles têm um. Eles têm fotos deles, têm fotos deles fazendo, viajando no casamento, parece um álbum, né? Os túmulos. Alguns Aham. túmulos russos. Não, Aí tá surreal. perguntando sobre time, né? É surreal? O pessoal tá Quando eu perguntando aqui. vi, desculpa, Não, pode falar. Acho que tá com um atrasinho, né? Aí eu falo ou você fala e a gente escuta depois. assim, Mas pode falar. quando eu vi esse cemitério no Mato Grosso do Sul, eu achei a coisa mais incrível, assim, tinha várias, assim, de adolescente, principalmente, daí tinha foto grande no meio e pequenininha, 1 ano, dois, três, quatro, cinco, até o 15, assim, incrível, incrível, você vê a evolução da criança, né? Muito doido. E aí perguntaram aqui sobre time, né? O pessoal que é velado com a bandeira do time. Se tem alguma referência no cemitério, né? Você Olha, já viu? já vi. Em Mogi, inclusive, tem um túmulo bem assim, simples, normal, assim, mas que todo ano eles atualizavam aquele foto do time, era do São Paulo, eu lembro, eles atualizavam a foto do ano do time no túmulo. Que Colocavam bem na massa! cabeceira dele, assim, sabe? Então, eu imaginava que era um senhorzinho bem É São como se ele Paulino. tivesse, como se ele continuasse acompanhando o time, né? Exato, exato. O Muito amuleto da legal. sorte. Muito doido. Mas tem túmulo de jogador no Cemitério da Consolação, que eu lembro. E tem É. várias refs também do tipo de ter pelo menos como é que fala? O loginho deles lá, Razão. é,
já vi bastante. Vi mais Corinthians do que São Paulo. O escudo, né? O escudo do time. Boa, boa, boa. O cemitério da Vila Formosa tem muitos nas gavetas, né? No ossário tem muito. Ou tem santo ou tem o time de futebol. É impressionante. Não conheço esse. Não conheço. Tem muito de times, né? Às vezes até tem corintiano do lado de palmeirense, aí fala, olha só que ironia do destino aí, né? Não é? Olha essa vizinhança, gente. O Gustavo está perguntando aqui se a gente já viu Sinfonia da Necrópole, né? E o que a Eu gente já. acha do filme. Já. Assim, particularmente detesto musical, mas eu amei esse filme. Eu amei. Eu também. São pouquíssimos musicais que eu gostei na minha vida. Esse foi um. Aham, exatamente. Não, foi muito profundo para mim, assim. Foi muito, muito, muito fofo, assim. Tocou num lado fofo do cemitério, assim, que eu amei. Exatamente. Tem as pessoas, geralmente as pessoas não percebem, mas tem o aspecto poético, o aspecto fofo, Ai, né, dentro gente, dos. eu nasci lendo Penadinho e tendo pai e mãe me levando para passar em cemitério, sabe? É, Cemitério para mim é um lugar assim muito muito referência assim de um passeio cultural, de um passeio, é. enfim. Eu também. Minha mãe, principalmente, meu avô, a gente ia muito no cemitério. Desde quando eu era criança, eu cheguei a ver aqueles velórios na casa da pessoa, na vizinhança, no interior. Cheguei a ver vários na casa, principalmente quando eu ia no interior, meus primos, mas aqui mesmo na Penha, né? Eu moro na Penha, aqui em São Paulo. Eu cheguei aí, eu lembro, faz parte da minha memória de infância ir a esses velórios e na casa da pessoa. O pessoal Incrível, tomando café, incrível. Amo, bebendo, né? Bebendo morto. adoro, adoro beber o morto, gente. Isso é muito legal. Cheguei a ter essa experiência aí, que foi inesquecíveis, né? Muito Aham. legal. Falar que é muito legal, tem gente que manda internar, né? Mas foi muito legal. É uma, é uma experiência, né? Eu tô Não, falando eu pra amo. contar, a Márcia está falando para contar mais sobre a experiência de fazer exposição de arte tumular. Esse projeto que você tem bastante material, né? Esse projeto que eu já estou considerando que você vai fazer exposição no CCBB, já estou animada, inclusive. Olha, Eu não, quero ir na abertura, hein, ó. não brinca. Mas aí você, são só fotos ou tem mais coisas, ou tem uma temática, um ponto de vista que vai, se você pode falar, né? Sim, sim. Eu quero incluir junto da exposição fotográfica mesmo, eu quero incluir os vídeos que eu faço andando. Porque eu gosto de Ah, fazer um vídeo andando, captando o som do passo, do tipo de solo, do barulho do passarinho, do vento. Nanana. Eu amo essas coisas. Daí eu faço sempre assim um vídeo nesse panorama aqui do meu olho. Eu faço um para baixo, que meio que pega meio para cima, meio chão mais detalhado, e um do chão, para ter textura. Assim. Eu fui no cemitério uma vez que era tudo de pedrinha o chão. Era em era interior, não lembro, Jaguariúna. Era pedrinha bem pequenininha e fazia um som tão incrível, um lugar tipo mega silencioso. Então eu acho isso muito rico, assim, sabe? Tipo, é. para mostrar as nuances mesmo, assim. Meio que a paisagem Passarinhada, sonora, né? Pode chamar de paisagem sonora, será? acho que sim, talvez. Gustavo nos corrija. Por favor, eu não entendo nada dessa área, gosto muito, mas não entendo nada. Eu tô engatinhando, meu bem, eu tô engatinhando, conhecendo a cada dia mais. Faz 2 anos que eu trabalho com isso só. Nossa, mas aí tá bem legal aí. E essas duas fotos que tem aí atrás de você, né? Além dessa que você mostrou pra gente, da coroa, onde que é Aham. aquela foto, a do cemitério que tem as lápides? Essa azul é um anjo da morte, que é do cemitério da Márcia, em Botafogo, Rio de Janeiro. E esse verdinho aqui é o cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Mogi das Cruzes, que era uma vilinha dos leprosos. É um cemitério que é abandonado hoje em dia. Alguém perguntou aqui, uma pergunta que já ficou lá para cima, alguém perguntou sobre esse lugar aqui.
Sim, nossa, é incrível, incrível. Eu acho assim muito, muito bonito. Era uma, era, era um hospital colônia. Tinha cinema lá dentro, tinha clube, tinha piscina, tinha todo um complexo. Em 1900 eu vou lembrar agora, mas era 1900 e bolinha quando a lepra não tinha cura. Então, É. como todo mundo estava apavorado, vamos isolar essa galera e fizeram construir essa vila. Daí era tipo, as pessoas iam para lá, geralmente, sei lá, ou eram as crianças, ou era uma família inteira, e lá ficava e constituía família e era um município, digamos, só que isolado. E só que Isso fica com em uma Mogi. em Mogi, era um distrito chamado Brás Cubas, pertence a Mogi também, enfim. E hoje em dia o cemitério é totalmente abandonado. Eu acredito que o hospital lá dentro ainda funcione, mas né, um hospital geral hoje em dia. Certo. Mas eu acho que a vila em si está abandonada, porque eu lembro de fotos do cinema, que eles tinham um cinema lá, um anfiteatro. Eu lembro de fotos desse lugar abandonado que eu queria ir e não conseguia entrar. Não é Mas possível visitar, então. eu acho que não. Eu acho que não. O dia que eu fui só no cemitério e já no cemitério eu já estava meio receosa de estar ali, enfim, mas foi tranquilo. Mas assim, lá zero é aquela coisa, é a beleza da tristeza, a beleza da ruína, porque, sei lá, acho que desde 79, 80 que não há enterro lá. Então, imagina, ninguém É. nem se dá o trabalho. E tem alguma. Aí tem a vila completa, então você está falando lá, tá abandonada inteira, né? Cinema, cemitério, É, provavelmente tinha uma igrejinha, né? Igrejinhas, né? sim, com certeza. Eu posso estar errada, mas até onde me consta, a vila estava abandonada. E só funcionava o hospital, que é o doutor Arnaldo Pesucci, eu acho, alguma coisa do gênero. É, Enfim, alguém comentou aqui o nome, é esse aí. razão. Boa. E alguma história que você falou aí que tem várias histórias, você podia destacar uma pra gente? De velório? Isso, Nossa, menina. Eu tive velórios assim incríveis na vida, assim, significantes assim para a história real. Uma prima da minha mãe, ela faleceu jovem e ela teve aquele cisticercose, que o verme ah, vai para o cérebro, nossa, sim. e É, ela acho que esse sabia, eu acho que é esse o nome. Ou era, não era cisticerco, era tênia, eu não lembro qual que era o babado, mas o babado ia para o cérebro. E ela tinha noção que ela ia perder a sanidade uma hora. Antes de, ela fez um pedido expresso à irmã dela, que ela queria uma música, que tocasse uma música no repeat no velório dela. E a música era Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Não tem uma vez que eu não escute essa música que assim eu não sorri assim com o coração, porque ela era essa pessoa mesmo, ela era uma pessoa feliz, de bem com a vida e sempre nossa, despertando essa gana de ser feliz mesmo, sabe? E nossa, essa música foi assim pra vida, desse velório. E todo mundo entrava, né? Aquela reação assim, gente, o que é isso, né? Mas depois você via, tava todo mundo assim, sabe? E foi toda vez leve. agora, toda vez agora que eu escutar essa música, eu vou lembrar dessa história Amo. também. A Mary é Maravilha. maravilhosa, maravilhosa. Essa história assim, nossa, eu levo pra vida comigo, muito maravilhoso. Nossa, muito emocionante. Eu gostei muito. E tem alguma engraçada? Eu tenho uma engraçada, tenho uma engraçada. Tem uma engraçada que era uma tia-avó do meu pai, que ela era surda e muda, e ela era assim, um terror, um terror. Ela botava terror na família. Ela tinha, sei lá, 90 e poucos anos. Juro, ela era uma criança bem levada, digamos. Quando ela faleceu, ela era uma senhorinha linda, o cabelinho neve, um olhão azul, assim, absurdo. Quando ela faleceu, mas ela, assim, ela deu muito trabalho, tá?
Ela não era só essa angelical beleza. Ah, Quando ela faleceu, tava todo mundo lá no enterro, aquela coisa e tal, né? Daí eu cheguei bem perto da cova, que era a cova que é da nossa família, né? Tava contando quantas gavetas haviam disponíveis, enfim, aquela coisa, né? Coisa nova. A gente não liga para essas coisas, enfim, vamos ver a parte vou prática. dar uma olhadinha aqui se tem vaga suficiente. Já pensando no futuro, imagina, né? Ô louca. E daí tinha uma tia minha olhando assim, bem séria para baixo, assim. Eu falei, tia, o que que foi? Ela, não, tô tendo certeza se esse cara tá fechando direito, que do jeito que ela é capaz dela voltar. Sabe? Essa tia me fala isso, assim, ó. E todo mundo, assim, aquele semblante, tristeza, não sei o quê. E eu tive que segurar a risada na boca do túmulo, mas eu concordei com a minha tia, ela tinha razão, porque ela era bem terrível. Mas a mais bonitinha, eu tenho uma história não a ver com velório, mas a mais bonitinha de todas é uma peça que meu pai me pregou, enfim, e até hoje é uma piada na minha casa. Quando eu era criança, eu aprendi a ler e tinha um boleto na mesa do meu pai desse tamanho, assim, que tinha um passarinho desenhado. E eu, né, desde criança, louca dos passarinhos, né, super intrigada, juntei as letrinhas e li lá, convênio funerário. Aí esperei meu pai chegar e perguntei para ele, falei, pai, o que é isso? Ele, como sempre falava de um jeito que eu nunca sabia se ele estava falando sério, se estava brincando, virou para mim e falou, então, lembra quando o papai comprou a filmadora no consórcio? Tipo, 1990, lembra? Que comprava os eletrodomésticos em consórcio? Esquema de consórcio. Daí eu lembro dele, então. Papai fez isso com o caixão. Quando o papai for sorteado, cada um vai receber o seu, cada um guarda embaixo da sua cama e você vai poder guardar seus brinquedos lá dentro. Até hoje, todas as camas que eu comprei não tinha vão embaixo. Mas até hoje, se eu vou dormir no lugar que tem vão embaixo, eu tenho que olhar antes de dormir para ver se não tem um caixão lá embaixo. Quando eu era criança, eu ia para Cosmópolis, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, com meu pai, minha mãe e tal. E a gente ia lá e tinha uma senhora que o meu pai morou nessa cidade quando era jovem, né? Apesar dele ser daqui de São Paulo, ele morou um bom tempo lá, uma parte da infância e a juventude. E eu conheci uma mulher que tinha um caixão guardado no... Não tinha forro a casa dela, e ela tinha um caixão guardado assim, no telhado, assim. Embaixo, né? Do telhado apoiado nos caibros, nas vigas, Amo. né? Ela já Aham. tinha muitos anos já, muitos anos. Meu pai contava, e aí quando eu fui para lá, né, que alguém aqui tá falando de alguém que nasceu em Cosmópolis, ó, Stefano nasceu em Cosmópolis. Eu fui muitas vezes na infância lá em Cosmópolis e tinha... E aí o dia que eu conheci essa mulher, né, que ele apresentou, ele falou assim, ó, essa daí é a que tem o caixão. E aí eu queria ir por toda a lei na casa dela para ver isso, né? E eu vi, tinha mesmo, tinha lá. O caixão bonitinho, bem arrumadinho, esperando a hora, né? E essa senhora, ela era a pessoa que falava, sabe aquelas rádios que a pessoa anuncia quem morreu e toca aquela Ave Maria e tal? Então, lá em Amo. Cosmópolis, ainda cheguei a ver isso, né? Aí ela já tinha aposentado, não tinha mais essa rádio, não existia mais. E aí ela tinha o caixão e ela que anunciava as mortes na cidade, né? Então, para ela também era sossegado, assim. Que Ela maravilhosa, gente. Maravilha. Então, assim, eu também via umas coisas assim que falava, poxa, é natural, né? Aham. Não, eu vi outro dia um armário que fizeram, um armário que você desmonta, ele é um armário, mas na verdade ele vira um caixão. Eu achei isso tão maravilhoso. Eu vi esse post também, muito sensacional. Nossa, gente, praticidade, é isso. É isso, ter assim prático. Por isso que eu tenho convênio funerário, para não ter que pensar nessas coisas, aquelas. É, para ficar bem sossegada na hora, o pessoal fica sossegado. Opa, não, a gente tem que. Isso é uma bênção na vida. Em alguma outra live também você falou de. Alguém falou de convênio funerário. Falou, acho Mas. que mais umas 2 ou 3 lives alguém comentou, ou mais ou menos, mas comentou sobre testamento Aham. vital, sobre convênio, né? A importância do Nossa, convênio, porque é uma forma. Mas a gente só chega nisso falando sobre, né?
Se a gente não fala Exato, sobre, a gente nunca vai fazer exatamente. testamento vital, não vai fazer um convênio, nada. Muito raro. Pessoa que não fala sobre isso fazer. Super, super. Ai, ai. E aí eu tá perguntando aqui a Márcia, como que você quer seu funeral? A gente ficou curiosas aqui, porque você falou que Olha, já tem tudo planejado, né? tenho planejado, tenho planejado. E a gente sabe que vai ter bastante gente, vai ter Sim, muita gente, vai ter música, a gente já sabe, né? sim, sim. Eu tenho muitos amigos músicos, DJs maravilhosos. É, eu quero festa, eu quero música, eu quero que bebam muito e que celebrem o que fui em vida, assim. Enfim, eu sempre fui muito festeira, sempre gostei muito de celebrar as pessoas, os amigos. Eu espero que meus amigos façam o mesmo no meu velório, enfim. E vamos ver, assim, né? Vamos ver. Eu gostaria de ter, assim, arquitetado já qual velório, mas eu tenho uma vontade também de ser enterrada aqui em São Paulo, sabia? Porque eu amo tanto essa cidade, eu ainda Ah, fico numa entendi. dúvida. Eu tenho essa pequena dúvida, assim, é claro que se acontecer por agora, vou ser enterrada lá em Mogi e tal, mas eu, assim, tenho uma vontade de comprar um terreninho aqui para mim sozinha mesmo, que seja, enfim. Comprar um terreninho, isso é legal. Eu não tenho vontade de comprar casa, não, mas eu tenho vontade de comprar um terreno no cemitério. Já bolar qual vai ser a arte que vai Sim. coroar o túmulo. Já tenho um amigo em mente, já, artista plástico. Olha aí. Já tá tudo planejadinho aqui, ó. O pessoal tá falando aqui que vai, se você deixa levar a faixa gay, Gay ok, tem os gay ok, pode ter os gay gay, ok. ok. Só não pode pichar o cemitério, hein, gente? Respeita os mortos. É, pichar o cemitério, sacanagem. O pessoal vai pichar o Não. muro do lado de fora, né? Ai, gente, não, eu acho que o único lugar que a gente tem que respeitar no mundo é o cemitério. Eu também acho. Aqui no cemitério da Penha é bem antigo, né? Do século. É meio metade do século XIX. E sempre eles pintam o muro, tá pichado. Eles pintam o muro, tá pichado. Não vê esse Ah, pintar o muro. é uma guerra, é uma guerra. Lá em Mogi eles têm um negócio que eles pintam, assim, tipo, uma frase, assim, muito maravilhosa, respeite os mortos, não piche nos muros, alguma coisa assim, mas bem com uma fonte bem bonita, assim. Acabam fazendo Ah, um picho, né? Acabam fazendo é. uma tag, Pelo né? menos é um picho temático, vamos dizer assim. O picho É, tem a ver com aquilo que tá com o lugar, né? total, total. Ai, ai. Ó, nós E mais, temos, gente? temos 10 minutos. Ó, voou, tá vendo? Nossa Senhora, bom, parei de tremer já faz tempo, então tá ótimo. Ó, já podemos fazer, já pode fazer mais lives. Olha, É, o cemitério é nosso lugar favorito, com certeza. É museu, é livro aberto de história, parque, tudo. O cemitério é exatamente. sensacional. Aqui, quando estava a Nani do Necrotura, a gente falou sobre lançar a hashtag Ocupa Cemitério, porque é para a gente frequentar mais, como acontece em outros países também, né? Ter essa É, relação e vendo que é um cemitério, né? Sabendo aham, que é, indo lá para ver a arte, né? Também. exatamente, né? Eu acho muito brasileiro muito engraçado. Na gringa é passeio turístico. É, E no Brasil, ai, é temático demais. aqui fica horrorizado. Chega, vai lá aí viaja, vai lá nas catacumbas de Roma, É, né? ele é bonito. Acha bonito, tira foto, né? Não Pois é, a o pessoal gente. que tá aqui, não, né? Porque aqui o pessoal já está acostumado, a grande maioria aqui. E quem não era É, muito, acostumado já está acostumando aqui ao longo da série. total, exatamente. Mas a gente, a Exatamente. gente foi educado para não dar valor à nossa cultura, né? A gente foi Exato. educado para enaltecer o outro, o exterior, enfim, quem ganha vida lá fora é bonito
Gente, é louco. O melhor é o outro, né? Não, É, a gramado do vizinho é bem mais verde e tal, enfim. Não, gente, nossa, aqui tem tanta coisa incrível. A gente é tão foda quando a gente quer, nossa senhora. de É, fato. Inclusive é, nesse ramo. né, exatamente, exatamente. Nossa, isso, muito. E brasileiro é muito curioso, é muito criativo. Enfim, ao mesmo tempo que eu tenho muitas fotos assim de esculturas belíssimas, incríveis, todas trabalhadas em mármore italiano, eu também tenho as bem bizarrinhas, bem assim no trabalhada no barro. Eu adoro uma coisa, Aquelas de enfim, gesso, né? Que são de forma. O pessoal tem um aham, pouquinho de preconceito, mas são bonitas também. aqueles anjinhos bem cagadinho, eu amo também, gente. Eu amo. Tanta O coisa. piquenique da morte aqui, a Márcia tá falando. Partiu o piquenique da morte. Deixa passar a pandemia, você vai ver só. Então, Deixa não, só tem que passar a passar. pandemia. Dá muito medo de ir em cemitério, principalmente nessa época, né, gente? Mas, nossa, quando passar, eu quero fazer piquenique. Eu fazia piquenique com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos agora são quase todos adultos, Ah, mas eu fazia piquenique com eles no cemitério, levava toalhinha, levava um monte de coisa de comida. A gente fazia um passeio, escolhia um túmulo, sentava, comia e depois ia embora. Esse era o nosso passeio, assim. você E eles postou uma foto de um churrasco, né? Nesses dias. O pessoal fazendo um eu churrasco. faria. Ah, e eu tenho uma outra, dá tempo ainda de contar uma história bem curtinha. Dá, temos 8 minutos. Ai, então arrasou. Agora eu tenho quatro sobrinhos, mas na época eu tinha três. E assim, bem escadinha, assim, tipo, diferença de dois anos um pro outro. Daí tinha o Bruno mais velho, devia já ter seus 15. Acho que, não, 15 não, acho que era muito. Vai uns 13, 11 e 9. Lembro que tinha o pequenininho, que tinha uma mãozinha bem pequenininha. E os cemitérios geralmente tem umas bocas de lobo, assim, para escoar a água, né? Sim, é. E só que ele fica mais alto do que a calçada, digamos. Então, tipo, uma pessoa passando na calçada, o buraco tá assim na altura da cintura dela, sabe? E eu tive a brilhante ideia. Falei, por que não vocês três buracos, vocês põem o bracinho para fora quando passar alguém só para dar um susto. Nossa Senhora, mas esse dia a gente chorou de rir, de se contorcer, porque assim, lógico, a gente assustou milhares de pessoas. E assim, a filha da puta para baixo, né? Que xingaram a gente, A mas pegadinha nossa, do pé. aham, parecia pegadinha mesmo. Nossa Senhora, gente, aquilo foi muito maravilhoso. E eles lembram daquilo até hoje, assim, com uma boa memória de infância. Olha essa tia, gente. Que maravilha, gente. Eu já cheguei a viajar também e levar primos, assim, pequenos, né? Porque quiseram me acompanhar. Ai, nós vamos. Onde você vai? Foi, vou no cemitério. Hã? Falei, vamos lá, vamos embora. Aí vai e acaba gostando, aí quer ir no cemitério de novo. Aí os pais já Aham, ficam loucos. Né? Falou, o que que você fez? Falei, ué, mostrei, total. né? É Eu muito tenho legal. filho. Pode falar, pode falar. Desculpa. Eu tenho. Já aconteceu isso duas vezes, com filhos de amigos que me pedem. Tipo, bem criança, bem pequena mesmo, assim. Eu acho assim muito maravilhoso, muito maravilhoso. É, Eu não tenho muito tato com criança, mas nossa, os dois que me pediram para ir no cemitério, eu levei assim, foi bem surpreendente, digamos, não tem de tato com criança, mas tem com cemitério, então já, aí isso já dá um alívio. não, total. A minha sobrinha mais nova, agora ela deve ter 7, 8, se não me engano. Acho que ela, quando ela tinha uns 5, 6, ela pediu para ir também. Levamos nós, fomos todos nós, minha irmã e os quatro filhos dela, né? Dentre eles, essa pequena. E a curiosidade de olhar para baixo, de ver ossos, de querer pegar florzinha dos túmulos, sabe? Tipo, é aquele olho que todo mundo tinha que ter ainda, sabe? Aquela inocência, aquele respeito, ao mesmo tempo, assim, enfim.
faz parte daquilo, o mocinho igual o seu, enfim, mas é de uma pessoa que já morreu, enfim, todo. E, nossa, foi uma compreensão tão grande que um adulto não tem, sabe? Isso É, é muito já tem essas entraves, né? Da vida adulta. super. Aliás, se a minha irmã estiver me assistindo, beijo, Laura. A Lúcia está assistindo. Olha, passada, beijo, Lu, te amo. Passada, minha irmã. A Gabriela que falou que tem guardado as flores que ela pegou naquele dia. Olha só. Ah, que fofura. Educadora cemiterial, Márcia. Eu amei esse termo. Vamos Não é? utilizar daqui para frente. Uau, Educadora cemiterial. Amei. amei, Márcia, amei. sempre com as pérolas na hora perfeita. Arrasou, maravilhoso. E aqui, a Alessandra estava falando aqui também, se não está faltando também aqui no Brasil um incentivo a um programa, de repente, para que os cemitérios sejam frequentados como tal, né? É que ela fez a pergunta lá atrás, agora que eu lembrei daqui que passou, né? Ah, sim. É, com certeza, com certeza. Mas eu acho que, nossa, a gente tem tanta coisa a trabalhar para abrir esse olhar, assim. Creio eu que, com certeza, hoje em dia a gente fale mais e veja com outros olhos até. Mas, assim, tem um caminho longo para o governo investir, eu acho. Ainda Eu mais no acho. momento em que estamos, falar de cultura e depois falar de cemitério, eu acho que essas três palavras não Para falar casam. de cultura já está difícil atualmente, imagina cultura no cemitério, né? Eu acho que agora não é o momento, mas é o momento da gente também agir nas entrelinhas, né? Exatamente. Acho que Eu sou é o super momento para a gente agir catequizadeira. nas bases, né? Não entendi, desculpa. É o momento para a gente agir nas bases, como você faz com o seu trabalho também, né? Sim, nós, cada uma à sua maneira, a gente faz a linha catequizadora, sabe? Querendo ou não, tem muita gente que ouve a Educadora gente, cemiterial. educador cemiterial, poxa, essa hashtag arrasou. Essa É, hashtag Nani? vai acompanhar aqui o IGTV que vai daqui a pouco estar disponível. Já vou lançar, vamos lançar já essa hashtag aí. Adoro. Foi a Nani ou foi a Márcia? Foi a Márcia. Arrasou, arrasou. A Alessandra está falando aqui, vamos fazer um manifesto, né, uma manifestação do bonde aqui para pedir isso, né? Fazer aquela carreata que nós vamos fazer depois da pandemia. Aí a gente Adoro. faz camiseta, faz faixa, já ocupa cemitério. Cada live uma hashtag, né, Dani? Isso mesmo. A live vai ficar Adoro. gravada aqui no IGTV, tá perguntando o Gustavo aqui. Depois eu edito e coloco lá no canal do YouTube também do Pílulas Sombrias. Vai ficar também disponível depois que eu fizer a edição. Mas logo que Arrasou. terminar isso aqui, que falta 1 minuto só, já vai ficar disponível. Ai, que ótimo. Brigadão. Valeu, Paulinha. Valeu todo mundo aqui que participou. Foi bem, bem legal a conversa hoje. Sexta-feira estamos Obrigado. aí de novo. Obrigada, Arrasou, meu Deus. sucesso. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada pela oportunidade. Arrasou. Eu que Arrasou agradeço. demais. Obrigada. Obrigada, gente, que assistiu a gente.